Uma tempestade de segredos à beira-mar. O céu estremeceu e a terra tremeu. Era um dia qualquer em Praia do Paraíso, essa pequena cidade litorânea do Brasil, até que nuvens negras invadiram o horizonte, ofuscando a luz do sol. As ondas, antes gentis, começaram a rugir com raiva. Lucas, um jovem artista, estava atrás do balcão do café onde trabalhava, observando tudo com o coração na garganta. Ele sonhava em expor suas pinturas na galeria local, mas a rotina monótona das xícaras de café o engolia como um mar revolto. Seu desejo de algo mais vibrante e real parecia tão distante quanto as estrelas naquele céu escurecido. No meio da tempestade, algo inesperado despontou. Quando os ventos finalmente acalmaram, Lucas decidiu explorar a orla, atraído por uma curiosidade incontrolável. Com a areia ainda dançando ao vento, ele avistou um objeto peculiar. Uma pintura antiga, quase esquecida, coberta de grãos e mistérios. Ao limpar a superfície, imagens estranhas começaram a surgir. Rostos enigmáticos. Própria obra estivesse viva. Um frio percorreu sua espinha. Que história essa pintura carregava? O que significava para ele? Voltando à cidade, Lucas começou a fazer perguntas. As histórias vinham como ondas, uma mais fascinante que a outra. Os moradores falavam sobre um artista local, que há décadas havia desaparecido, vivendo entre cores e sombras, cometendo crimes de arte que haviam causado pavor. As lendas se entrelaçavam com os sussurros da brisa do mar. No fundo, Lucas começava a perceber que havia uma conexão com sua própria família. Seu avô, que sempre falava sobre o amor pela pintura, também tinha histórias sombrias em sua trajetória. Havia algo no passado dele que o ligava ao artista enigmático. Conforme Lucas mergulhava mais fundo, o peso da descoberta ameaçava envolvê-lo. Era uma linha tênue entre seguir os passos de seus antepassados e criar seu próprio caminho. A sensação de ter um legado para honrar e, ao mesmo tempo, o desejo de liberdade desafiava suas crenças se entrelavam. Pintura, uma nota cuidadosamente escondida atrás da tela, chamou sua atenção. Seu coração disparou. O que poderia estar escrito ali? O que mais estava enterrado sob a areia e o tempo? Embora o familiar arrepios da inspiração o estimulassem, também vinha um medo profundo do que essa verdade poderia revelar. O que mais ele descobriria sobre sua família? E se o preço da verdade fosse alto demais? Com a pintura em mãos, Lucas parou em frente à galeria da cidade, a respiração pesada, a dúvida e a expectativa colidindo com força. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A sombra de algo desconhecido o observava de longe, como a presença de algo oculto, esperando o momento certo de se revelar. Ele se perguntou: seria capaz de digitalizar seu próprio futuro? Ou o passado já havia decidido por ele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava parado em frente à galeria, o coração batendo como um tambor frenético. A pintura que segurava parecia mais pesada do que nunca. E então, sem aviso, a porta do café se abriu com um estrondo. Ele viu sua amiga de infância, Ana, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Luca, você precisa vir comigo, ela disse, a voz tensa, quase respeitando um sussurro. Lucas hesitou. O que ela poderia querer tão urgentemente?
Mas a expressão no rosto dela não deixava espaço para dúvidas. Com a pintura ainda em mãos, ele a seguiu, atravessando a praça em direção ao que poderia ser o maior segredo de sua vida. O vento frio parecia sussurrar seus próprios medos enquanto suas pernas aceleravam. Ana levou-o até uma pequena casa, longe da agitação da praia e dos turistas. As paredes estavam desgastadas e a entrada tinha um ar sombrio, mas havia algo irreversivelmente atraente. Assim que entraram, Lucas sentiu um arrepio na espinha. O cheiro de mofo e tinta velha envolvia o espaço. Ana apontou para uma mesa no canto, onde um velho diário repousava, aberto, como se estivesse esperando por ele. "O que é isso?" Lucas perguntou. "É do meu avô. Ele foi parceiro do artista desaparecido. Sempre soube de algo, mas nunca me contou. Eu achei isso escondido na casa dele." A voz de Ana tremia. "Eu não sabia que você estava procurando." Com as mãos tremendo, Lucas folheou as páginas rapidamente. A letra era apressada, cheia de rabiscos, mas no meio da confusão, uma frase se destacou: "A verdade sobre a origem da pintura é mortal. Cuidado." Um gato parou na janela, miou e Lucas pulou, quase deixando o diário cair. O que ele tinha nas mãos? O que teria acontecido que tornava essa verdade tão aterrorizante? Ana fechou a porta com força atrás deles, como se um perigo estivesse à espreita. "Meu avô sempre dizia que a arte tem um poder e que aqueles que profanam sua história, bem, eles pagam um preço." Ele levantou a cabeça, a expressão em seu rosto mudando de confusão para horror. "Então, pode ser que esse artista, ele estava fazendo algo mais do que apenas arte? O que seu avô realmente sabia?" "Meu avô tinha amigos, pessoas que desapareceram também. Ninguém nunca falou sobre isso. Nunca procuramos saber. Mas ele mencionou você, Lucas, algo sobre um herdeiro." As últimas palavras dela foram como uma punhalada. O peso da revelação caiu sobre ele. "Eu? O que você quer dizer?" Ele estava em choque, o sangue sumindo de seu rosto. A pintura vibrava em suas mãos, como se estivesse viva. Ana começou a chorar, as lágrimas escorrendo. Ele disse que o retorno da pintura traria consequências. Por causa da sua arte, estava destinado a reabrir feridas que nunca deveriam ser tocadas. Um barulho repentino fez os dois olharem para a janela. Alguém estava tentando entrar. A tensão era palpável. Os rostos deles estavam colados ao vidro. Um homem encapuzado, a presença de algo aterrorizante, esperando. O que Lucas faria agora? Sair correndo? Enfrentar? Suas mãos suavam e a pintura parecia queimar, pulsando com uma urgência própria. Seu futuro pendia à beira daquela porta, e a sombra do destino o observava, sorrindo. O passado não era um simples sonho esquecido. Era um labirinto de segredos prontos para colidir com a sua realidade. O que mais estava prestes a ser revelado? O ar parecia vibrar de tensão, e Lucas mal conseguia respirar. O homem encapuzado estava ali, pairando como uma sombra, e sua presença ameaçava tudo o que conhecia. A pintura pulsa. Se estivesse sussurrando segredos, avisos. "Luca!" Ana quase gritou, puxando-o de volta à realidade. Algo dentro dela estava em pânico. O homem se moveu, uma figura sinistra cercada pela escuridão que o cobria. O que ele queria? Por que estava ali? E o mais importante, o que sabia dos segredos enterrados? Lucas prendeu a respiração, sentindo o peso da pintura se intensificar. As páginas do diário em sua mente pareciam queimando como fogo. A verdade é mortal. "Corra! Rápido!" Ana o puxou, e juntos eles saíram da casa com a adrenalina batendo forte. Os dois correram pela rua,
mas mal chegaram ao final da calçada quando ouviram passos pesados atrás deles. O homem não os seguia, ele tinha desaparecido, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu, como um olhar implacável. Precisamos falar com alguém. Talvez seu avô tenha deixado mais pistas, sugeriu Ana, o rosto pálido. Ele poderia saber o que aquela pintura realmente significa. Lucas começou a sentir uma onda de desespero. Que ter se apossado daquela pintura o havia colocado em perigo. Se o avô da Ana falava de herdeiros e consequências, talvez houvesse mais em jogo. Ele não poderia se deixar levar pelo medo agora. Mas quando ele pensou em voltar à casa, sua mente ficou turva com as imagens do diário e os sussurros de Ana. E se o que está escrito lá for verdade, ele murmurou, mais para si mesmo. O que significava ser o herdeiro? Ele estava prestes a descobrir algo muito mais profundo. Então uma ideia repentina atravessou sua mente, algo que o fez hesitar. E se ele olhasse mais de perto as obras de arte da galeria, aquelas que costumava admirar de longe? Ele se lembrou de um quadro específico, no canto mais escuro da galeria, uma obra envolta em mistério, que nunca soube quem havia pintado. Vamos para a galeria, disse, determinado. Ana olhou para ele preocupada. Não podemos parar agora, Lucas. Apenas um minuto. Tenho que saber. E ele começou a correr, em direção à galeria, com Ana a seu lado. O vento frio assoprava, levando consigo murmúrios da cidade. Dentro dele algo começava a se agitar. Um forte desejo de se libertar de cadeias invisíveis que não sabia que tinha. Quando chegaram, a galeria estava vazia, as luzes apagadas. A única iluminação vinha da lua, filtrando-se pelas janelas. Ele se movia através da escuridão, cada passo um eco que reverberava. Lucas encontrou o quadro que procurava. Ele estava escondido, quase esquecido, mas um poder estranho emanava dele. Ao se aproximar, seu coração disparou. O que se escondia por trás daquela moldura? Com as mãos trêmulas, ele tocou a borda. No mesmo instante, a obra ganhou vida, e imagens começaram a dançar em sua mente, revelando um segredo aterrador. Um retrato do homem encapuzado. Mas não era só isso. Havia um outro rosto ao lado, uma mulher cheia de dor e desespero. Sua mãe, em um momento que não conseguia reconhecer. Luca, o que você está vendo? Perguntou Ana, alarmada. Está pálido. A imagem se espalhou e Lucas recuou, atordoado. Não pode ser. Isso não faz sentido. Ele precisava entender, mas sua mente estava em turbulência. Ana, percebendo sua agitação, puxou-o para o lado. O que está acontecendo contigo? O que isso significa? Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas e medo. E então, no meio do desespero, uma única pergunta escapuliu de seus lábios. Ana, você sabia? Você sabia sobre a pintura e sobre a minha mãe? O silêncio foi ensurdecedor. Ana desviou o olhar, e aquilo que parecia ser um simples mistério, agora se transformava em uma traição monumental. O que mais ela escondia? E, acima de tudo, o que isso significava para o futuro deles? Não, não é o que parece, ela gaguejou. Mas a certeza já se estabelecera entre eles, como uma sombra. E naquele instante, Lucas percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar, e que verdadeiro terror ainda estava por vir. Lucas olhou nos olhos de Ana, a confusão misturando-se com a dor. Cada palavra que ele queria gritar ficou presa na garganta. Você sabia sobre a minha mãe? O silêncio entre eles pesava mais do que a escuridão da galeria. Ana desviou o olhar, o rosto pálido, e isso foi o suficiente para Lucas sentir que o chão sumia sob seus pés. Fala, Ana. O que mais você esconde? Lucas, não é o que você pensa. Ela tremeu, claramente lutando contra a pressão que preenchia o espaço. Nesse momento, cada segundo parecia uma eternidade. As sombras ao redor pareciam se espessar, como se a galeria estivesse viva e escutando a conversa. Não é o que parece? Então me explica. Ele sentiu a raiva consumir sua voz.
Ele olhou novamente para o quadro que ainda pulsava. A imagem daquele homem encapuzado que parecia estar mais próximo agora do que nunca. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto de fé. Eu não sabia que você era o herdeiro, meu avô. Fez promessas. Ele nunca me contou tudo. Mas eu sei que a pintura está ligada a você de uma maneira que nem eu consigo entender. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ligada a mim? Como assim? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou pela galeria, quase como um grito silenciado. A porta que eles haviam entrado bateu com força e as luzes começaram a piscar. Lucas virou-se, sentindo o coração acelerar. O ar parecia pesado. Ele sentiu a presença do homem encapuzado mais forte do que antes. Luca! Ana gritou, apanhando a mão dele, puxando-o. Temos que sair agora. Mas não havia como escapar. Era como se a galeria estivesse lacrada por um feitiço, e a única saída que poderia levá-los para a segurança começava a desaparecer ao redor deles. Os quadros nas paredes pareceram se distorcer, como se as próprias obras de arte chorassem, em uma angústia silenciosa. Lucas sentiu que a realidade estava se desfazendo. O que está acontecendo? Ele mal conseguia entender a gravidade da situação. O barulho aumentava, como se os quadros estavam gritando suas verdades ocultas para ele. E naquele momento de caos, ele decidiu olhar uma vez mais para a pintura. Tem algo mais aqui, murmurou. Ele encostou a mão na tela e imediatamente seu corpo vibrou. Era como se uma correnteza estivesse puxando-o para dentro da obra. E então, tudo se iluminou. Um relâmpago de memória atravessou sua mente. Ele viu flashes de sua mãe, rindo, cercada por pincéis e tintas. E no fundo, uma figura conhecida. O homem encapuzado sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas. A conexão entre eles era inegável. Não era apenas uma lembrança. Era uma cena que ele não havia experimentado, mas que agora chocava sua essência. Não. As palavras escaparam de seus lábios, um grito de dor e descoberta. Ele olhou desesperadamente para Ana. Ele é meu pai? A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. O mundo ao redor deles parecia congelar, a intensidade do momento preenchendo cada canto de galeria. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra surgiu. Ela parecia petrificada. E então a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. A figura encapuzada estava ali, com o rosto oculto, mas a aura que emanava dele era inconfundível. Ele já sabe, disse a voz, baixa e profunda, enquanto ele se aproximava lentamente. Lucas recuou, aterrorizado. Você não pode ser. Mas o homem sorriu, um sorriso sombrio que parecia esconder uma tempestade de segredos. Ah, querido Lucas, a verdade não é algo que se escolhe. Ela é revelada no tempo certo. O que você quer de mim? Lucas perguntou, a voz trêmula. O que você fez? Eu trouxe você de volta à arte. Você não está apenas ligado a ela, você é parte dela. E agora é hora de escolher seu caminho, a maldição ou o legado. A galeria girou ao redor dele, os murais dançavam, mostrando histórias que iam além do que poderia imaginar. O peso da pintura em suas mãos aumentava, como se estivesse viva. Ana, por um breve momento, pareceu quebrar o silêncio. Lucas, não pode ser. Isso é demais. Esse homem. E se ele mentir sobre tudo? E as palavras da sua nida vibraram nas paredes, ecoando como se fossem aliados no combate contra a tensão que crescia. Ao olhar para o homem encapuzado, Lucas percebeu que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia prever. Seu futuro estava à beira de um abismo, e a verdade agora era não apenas um enigma, mas um destino. Ele precisaria decidir. Ali, diante de Ana, do homem que supostamente era seu pai, e de uma pintura que prometia não só a revelação, mas riscos que ele nunca imaginou ser reais.
E essa escolha poderia torná-lo um artista livre, ou aprisioná-lo em um legado que não pedira. Tudo dependia de um único passo. Lucas olhou nos olhos de Ana, a confusão misturando-se com a dor. Cada palavra que ele queria gritar ficou presa na garganta. Você sabia sobre a minha mãe? O silêncio entre eles pesava mais do que a escuridão da galeria. Ana desviou o olhar, o rosto pálido, e isso foi o suficiente para Lucas sentir que o chão sumia sob seus pés. Fala, Ana, o que mais você esconde? Lucas, não é o que você pensa. Ela tremeu, claramente lutando contra a pressão que preenchia o espaço. Mas nesse momento, cada segundo parecia uma eternidade. As sombras ao redor pareciam se espessar, como se a galeria estivesse viva e escutando a conversa. Não é o que parece? Então me explica. Ele sentiu a raiva consumir sua voz. Olhou novamente para o quadro que ainda pulsava, a imagem daquele homem encapuzado, que parecia estar mais próximo agora do que nunca. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto de fé. Eu não sabia que você era o herdeiro. Meu avô fez promessas. Ele nunca me contou tudo, mas eu sei que a pintura está ligada a você de uma maneira que nem eu consigo entender. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ligada a mim? Como assim? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou pela galeria, quase como um grito silenciado. A porta que eles haviam entrado bateu com força e as luzes começaram a piscar. Lucas virou-se, sentindo o coração acelerar. O ar parecia pesado. Sentiu a presença do homem encapuzado mais forte do que antes. Luca! Ana gritou, apanhando sua mão, puxando-o. Temos que sair agora. Mas não havia como escapar. Era como se a galeria estivesse lacrada por um feitiço. E a única saída que poderia levá-los para a segurança começava a desaparecer ao redor deles. Os quadros nas paredes pareciam se distorcer, como se as próprias obras de arte chorassem em uma angústia silenciosa. Lucas sentiu que a realidade estava se desfazendo. O que está acontecendo? Ele mal conseguia entender a gravidade da situação. O barulho aumentava, como se os quadros estivessem gritando suas verdades ocultas para ele. Iná decidiu olhar mais de perto a pintura. Tem algo mais aqui, murmurou. Ele encostou a mão na tela e imediatamente seu corpo vibrou. Era como se uma correnteza estivesse puxando-o para dentro da obra. E então tudo se iluminou. Um relâmpago de memória atravessou sua mente. Ele viu flashes de sua mãe, rindo, cercada por pincéis e tintas. E no fundo, uma figura conhecida. O homem encapuzado sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas. A conexão entre eles era inegável. Não era apenas uma lembrança. Era uma cena que ele não havia experimentado, mas que agora chocava sua essência. Não! As palavras escaparam de seus lábios. Um grito de dor e descoberta. Ele olhou desesperadamente para Ana. Ele é meu pai? A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. O mundo ao redor deles parecia congelar. A intensidade do momento preenchendo cada canto da galeria. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra surgiu. Ela parecia petrificada. E então, a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. A figura encapuzada estava ali, com o rosto oculto, mas a aura que emanava dele era inconfundível. Ele já sabe, disse a voz baixa e profunda, enquanto ele se aproximava lentamente. Lucas recuou, aterrorizado. Você não pode ser. Mas o homem sorriu, um sorriso sombrio que parecia esconder uma tempestade de segredos. Ah, querido Lucas, a verdade não é algo que se escolhe. Ela é revelada no tempo certo. O que você quer de mim? Lucas perguntou, a voz trêmula. O que você fez? Eu trouxe você de volta à arte. Você não está apenas ligado a ela, você é parte dela. E agora é hora de escolher seu caminho. A maldição ou o legado. A galeria girou ao redor dele. Os murais dançavam.
mostrando histórias que iam além do que poderia imaginar. O peso da pintura em suas mãos aumentava, como se estivesse viva. Ana, por um breve momento, pareceu quebrar o silêncio. Lucas não pode ser. Isso é demais. Esse homem. E se ele mentir sobre tudo? A voz do homem encapuzado se fez ainda mais audível. Ah, minha querida, você não sabe que toda a verdade é construída sobre mentiras? E que as sombras têm suas próprias histórias? Uma ideia chocante atravessou a mente de Lucas. Esperem, e se você for? A expressão dele mudou. O homem não era apenas uma figura misteriosa, mas a presença constante nas memórias de sua mãe. Ele era a chave para um mundo que Lucas nunca quis. O que você sabe sobre minha mãe? Lucas exigiu, sentindo o sangue ferver. Se você é mesmo meu pai, por que ela poderia ter escondido isso de mim? O homem encapuzado hesitou, e nesse instante, o chão sob eles tremeu. Um espelho antigo, preso na parede, se despedaçou, revelando um vórtice que sugou a luz ao redor. Lucas, disse o homem, está na hora de você conhecer a verdade sobre quem ela realmente era. Não apenas artista, mas uma mulher em busca de poder e redenção. As palavras dele retumbaram no espaço, como se estivessem se manifestando em um eco de promessas quebradas. Lucas e Ana trocaram olhares, a compreensão aterradora preenchendo o ar. Ela estava buscando algo muito mais profundo, algo que pode ameaçar não apenas você, mas todo o legado da família. E no momento em que a verdade era prestes a ser revelada, uma figura familiar emergiu do vórtice. Uma mulher de aparência idêntica à de Lucas, com olhos que brilhavam como o mar turbulento. Mãe? Lucas exclamou, mas a expressão dela era de desespero. Antes que pudesse perguntar mais, Ana pegou no braço dele. Lucas, ele está mentindo. Ele não pode ser quem diz que é. E antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou pela galeria, cortando a tensão no ar. O vórtice se expandiu com uma força desmedida, e a figura feminina foi arrastada para dentro dele, enquanto um grito sufocante preenchia o espaço. A cena transformou-se em um caos diabólico. O que Lucas pensou que era uma revelação, agora era um pesadelo em que tudo se desmanchava. O homem encapuzado sorriu, algo maligno em seus olhos. Preparado para descobrir a verdadeira natureza do seu legado, Lucas? O chão disparou sob seus pés. Lucas sentiu seu coração disparar, o abismo chamando. Ele nunca imaginou que a busca pela verdade o levaria a um lugar tão sombrio. E a única pergunta que restava em sua mente era: até onde estaria disposto a ir para salvar não apenas a si mesmo, mas tudo o que amava? Lucas olhou nos olhos de Ana, a confusão misturando-se com a dor. Cada palavra que ele queria gritar ficou presa na garganta. Você sabia sobre a minha mãe? O silêncio entre eles pesava mais do que a escuridão da galeria. Ana desviou o olhar, o rosto pálido, e isso foi o suficiente para Lucas sentir que o chão sumia sob seus pés. Fala, Ana. O que mais você esconde? Lucas, não é o que você pensa. Ela tremeu, claramente lutando contra a pressão que preenchia o espaço. Mas nesse momento, cada segundo parecia uma eternidade. As sombras ao redor pareciam se espessar, como se a galeria estivesse viva e escutando a conversa. Não é o que parece? Então me explica. Ele sentiu a raiva consumir sua voz. Olhou novamente para o quadro que ainda pulsava, a imagem daquele homem encapuzado, que parecia estar mais próximo agora do que nunca. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto de fé. Eu não sabia que você era o herdeiro. Meu avô fez promessas. Ele nunca me contou tudo. Mas eu sei que a pintura está ligada a você,
de uma maneira que nem eu consigo entender. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ligada a mim? Como assim? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou pela galeria, quase como um grito silenciado. A porta que eles haviam entrado bateu com força, e as luzes começaram a piscar. Lucas virou-se, sentindo o coração acelerar. O ar parecia pesado. Sentiu a presença do homem encapuzado mais forte do que antes. Luca, Ana gritou, apanhando sua mão, puxando-o. Temos que sair agora. Mas não havia como escapar. Era como se a galeria estivesse lacrada por um feitiço. E a única saída que poderia levá-los para a segurança começava a desaparecer ao redor deles. Os quadros nas paredes pareciam se distorcer, como se as próprias obras de arte chorassem em uma angústia silenciosa. Lucas sentiu que a realidade estava se desfazendo. O que está acontecendo? Ele mal conseguia entender a gravidade da situação. O barulho aumentava, como se os quadros estavam gritando suas verdades ocultas para ele. E naquele momento de caos, ele decidiu olhar mais de perto a pintura. Tem algo mais aqui, murmurou. Ele encostou a mão na tela e, imediatamente, seu corpo vibrou. Era como se uma correnteza estivesse puxando-o para dentro da obra. E então tudo se iluminou. Em relâmpago de memória, atravessou sua mente. Ele viu flashes de sua mãe, rindo. Encapuzado sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas. A conexão entre eles era inegável. Não era apenas uma lembrança. Era uma cena que ele não havia experimentado, mas que agora chocava sua essência. Não! As palavras escaparam de seus lábios. Um grito de dor e descoberta. Ele olhou desesperadamente para Ana. Ele é meu pai? A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. O mundo ao redor deles parecia congelar, a intensidade do momento preenchendo cada canto da galeria. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra surgiu. Ela parecia petrificada. E então a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. A figura encapuzada estava ali, com o rosto oculto, mas a aura que emanava dele era inconfundível. Ele já sabe, disse a voz, baixa e profunda, enquanto ele se aproximava lentamente. Lucas recuou, aterrorizado. Você não pode ser! Mas o homem sorriu, um sorriso sombrio que parecia esconder uma tempestade de segredos. Ah, querido Lucas, a verdade não é algo que se escolhe. Ela é tempo certo. O que você quer de mim? Lucas perguntou a voz trêmula. O que você fez? Ele trouxe você de volta à arte. Você não está apenas ligado a ela, você é parte dela. E agora é hora de escolher seu caminho. A maldição ou o legado? A galeria girou ao redor dele. Os murais dançavam, mostrando histórias que iam além do que poderia imaginar. O peso da pintura em suas mãos aumentava, como se estivesse viva. Ana, por um breve momento, pareceu quebrar o silêncio. Lucas, não pode ser. Isso é demais. Esse homem, e se ele mentir sobre tudo? A voz do homem encapuzado se fez ainda mais audível. Ah, minha querida, você não sabe que toda verdade é construída sobre mentiras e que as sombras têm suas próprias histórias? Uma ideia chocante atravessou a mente de Lucas. Esperem, e se você for? A expressão dele mudou. O homem não era apenas uma figura misteriosa, mas a presença constante nas memórias de sua mãe. Ele era a chave para um mundo que Lucas nunca quis. O que você sabe sobre minha mãe? Lucas exigiu, sentindo o sangue ferver. Se você é mesmo meu pai, por que ela poderia ter escondido isso de mim? O homem encapuzado hesitou, e nesse instante o chão sob eles tremeu. Um espelho antigo, preso na parede, se despedaçou, revelando um vórtice que sugou a luz ao redor. Lucas, disse o homem, está na hora
de você conhecer a verdade sobre quem ela realmente era. Não apenas artista, mas uma mulher em busca de poder e redenção. As palavras dele retumbaram no espaço, como se estivessem se manifestando em um eco de promessas quebradas. Lucas e Ana trocaram olhares, a compreensão aterradora preenchendo o ar. Ela estava buscando algo muito mais profundo. Algo que pode ameaçar, não com olhos que brilhavam como um mar turbulento. Mãe, Lucas exclamou, mas a expressão dela era de desespero. Antes que pudesse perguntar mais, Ana pegou no braço dele. Lucas, ele está mentindo. Ele não pode ser quem diz que é. E antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou pela galeria, cortando a tensão no ar. O vórtice se expandiu com uma força desmedida, e a figura feminina foi arrastada para dentro dele, enquanto um grito sufocante preenchia o espaço. A cena transformou-se em um caos diabólico. O que Lucas pensou que era uma revelação, agora era um pesadelo em que tudo se desmanchava. O homem encapuzado sorriu, algo maligno em seus olhos. Preparado para descobrir a verdadeira natureza do seu legado, Lucas? O chão disparou sob seus pés. Lucas sentiu seu coração disparar, o abismo chamando. Ele nunca imaginou que a busca pela verdade o levaria a um lugar tão sombrio. E a única pergunta que restava em sua mente era: até onde estaria disposto a ir para salvar não apenas a si mesmo, mas tudo o que amava? A dor em seu peito parecia sufocante, e de repente tudo virou um borrão. O espaço ao redor deles começou a se contrair, como se a galeria estivesse se fechando sobre eles. Ana gritou algo, mas as palavras dela foram levadas pelo vento que se formou, um redemoinho intimidador. Então, uma luz ofuscante iluminou o lugar. Lucas piscou, tentando, mas não conseguindo ver nada. Um segundo depois, a luz se dissipou, revelando uma cena horrenda. As paredes da galeria estavam cobertas de quadros que agora mostravam visões grotescas de dor e desespero. Cada quadro parecia narrar a história de uma tragédia familiar, e o que Lucas via fazia seu estômago revirar. E no centro disso tudo, a figura do homem encapuzado, agora completamente despojado de seu manto, revelando um rosto que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era ele mesmo, um reflexo distorcido, seus olhos cheios de horror e solidão. Você sou eu? Lucas gaguejou. Uma sensação de tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. O homem sorriu, mas não de forma amigável. Havia um ódio profundo ali. Você nunca escapará do que realmente é. Ana estremeceu. Lucas, o que isso significa? No fundo, ele sabia que tudo havia mudado. As aparências estavam se desfazendo. As linhas entre passado e futuro se emaranhando de uma forma que nunca poderia ter imaginado. O que ele pensou que era um legado a ser seguido, agora se revelava como uma maldição a ser enfrentada. E naquele momento, Lucas percebeu que não era apenas a história de seus antepassados que estava em jogo, mas suas próprias escolhas e a verdade horrenda sobre quem ele realmente era. A galeria pulsava, e o eco do passado sussurrava, cada sombra carregando um fascínio sombrio. Que escolha você fará, Lucas? A voz do homem ressoou no ar. Com isso, uma nova reviravolta se apresentou. Não era apenas um legado que ele carregava, mas os pecados e segredos que estavam enterrados em sua própria essência. Ele estava prestes a decidir se manteria firme ou se entregaria ao abismo que parecia chamá-lo. Suas mãos tremiam enquanto ele olhou para Ana, agora uma aliada e um mistério. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? A resposta vinha em forma de um grito distante, mais doloroso do que qualquer revelação. E no gesto mais arriscado que poderia imaginar, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Lucas olhou nos olhos de Ana, a confusão misturando-se com a dor. Cada palavra que ele queria gritar ficou presa na garganta. Você sabia? Sobre a minha mãe?
O silêncio entre eles pesava mais do que a escuridão da galeria. Ana desviou o olhar, o rosto pálido, e isso foi o suficiente para Lucas sentir que o chão sumia sob seus pés. Fala, Ana. O que mais você esconde? Lucas, não é o que você pensa. Ela tremeu, claramente lutando contra a pressão que preenchia o espaço. Mas nesse momento, cada segundo parecia uma eternidade. As sombras ao redor pareciam se espessar, como se a galeria estivesse viva e escutando a conversa. Não é o que parece? Então me explica. Ele sentiu a raiva consumir sua voz. Olhou novamente para o quadro que ainda pulsava. A imagem daquele homem encapuzado, que parecia estar mais próximo agora do que nunca. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto de fé. Eu não sabia que você era o herdeiro. Meu avô fez promessas. Ele nunca me contou tudo. Mas eu sei que a pintura está ligada a você de uma maneira que nem eu consigo entender. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ligada a mim? Como assim? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou pela galeria, quase como um grito silenciado. A porta que eles haviam entrado bateu com força, e as luzes começaram a piscar. Lucas virou-se, sentindo o coração acelerar. O ar parecia pesado. Sentiu a presença do homem encapuzado, mais forte do que antes. Luca, Ana gritou, apanhando sua mão. Puxando-o. Temos que sair agora. Mas não havia como escapar. Era como se a galeria estivesse lacrada por um feitiço, e a única saída que poderia levá-los para a segurança começava a desaparecer ao redor deles. Os quadros nas paredes pareciam-se distorcer, como se as próprias obras de arte chorassem em uma angústia silenciosa. Lucas sentiu que a realidade estava se desfazendo. O que está acontecendo? Ele mal conseguia entender a gravidade da situação. O barulho aumentava, como se os quadros estavam gritando suas verdades ocultas para ele. E naquele momento de caos, ele decidiu olhar mais de perto a pintura. Tem algo mais aqui, murmurou. Ele encostou a mão na tela, e imediatamente seu corpo vibrou. Era como se uma correnteza estivesse puxando para dentro da obra. E então tudo se iluminou. Um relâmpago de memória atravessou sua mente. Ele viu flechas de sua mãe, rindo, cercada por pincéis e tintas. E no fundo, uma figura conhecida. O homem encapuzado sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas. Conexão entre eles era inegável. Não era apenas uma lembrança. Era uma cena que ele não havia experimentado, mas que agora chocava sua essência. Não! As palavras escaparam de seus lábios. Um grito de dor e descoberta. Ele olhou desesperadamente para Ana. Ele é meu pai? A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. O mundo ao redor deles parecia congelar, a intensidade do momento preenchendo cada canto da galeria. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra surgiu. Ela parecia petrificada. E então a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. A figura encapuzada estava ali, com o rosto oculto, mas a aura que emanava dele era inconfundível. Ele já sabe, disse a voz, baixa e profunda, enquanto ele se aproximava lentamente. Lucas recuou, aterrorizado. Você não pode ser. Mas o homem sorriu, um sorriso sombrio que parecia esconder uma tempestade de segredos. Ah, querido Lucas, a verdade não é algo que se escolhe. Ela é revelada no tempo certo. O que você quer de mim, Lucas? Perguntou a voz trêmula. O que você fez? Eu trouxe você de volta à arte. Você não está apenas ligado a ela. Você é parte dela. E agora é hora de escolher seu caminho. A maldição ou o legado? A galeria girou ao redor dele. Os murais dançavam, mostrando histórias que iam além do que poderia imaginar. O peso da pintura em suas mãos aumentava, como se estivesse viva. Ana, por um breve momento, pareceu quebrar o silêncio. Lucas, não pode ser. Isso é demais. Esse homem, e se ele mentir sobre tudo?
A voz do homem encapuzado se fez ainda mais audível. Ah, minha querida, você não sabe que toda verdade é construída sobre mentiras e que as sombras têm suas próprias histórias? Uma ideia chocante atravessou a mente de Lucas. Esperem, e se você for? A expressão dele mudou. O homem não era apenas uma figura misteriosa, mas a presença constante nas memórias de sua mãe. Ele era a chave para um mundo que Lucas nunca quis. O que você sabe sobre minha mãe? Lucas exigiu, sentindo o sangue ferver. Se você é mesmo meu pai, por que ela poderia ter escondido isso de mim? O homem encapuzado hesitou, e nesse instante o chão sob ele estremeu. Um espelho antigo, preso na parede, se despedaçou, revelando um vórtice que sugou a luz ao redor. Lucas, disse o homem, tá na hora de você conhecer a verdade sobre quem ela realmente era. Não apenas artista, mas uma mulher em busca de poder e redenção. As palavras dele retumbaram no espaço, como se estivessem se manifestando em um eco de promessas quebradas. Lucas e Ana trocaram olhares, a compreensão aterradora preenchendo o ar. Ela estava buscando algo muito mais profundo, algo que pode ameaçar não apenas você, mas todo o legado da família. E no momento em que a verdade era prestes a ser revelada, uma figura familiar emergiu do vórtice, uma mulher de aparência idêntica à de Lucas, com olhos que brilhavam como o mar turbulento. Mãe? Lucas exclamou, mas a expressão dela era de desespero. Antes que pudesse perguntar mais, Ana pegou no braço dele. Lucas, ele está mentindo. Ele não pode ser quem diz que é. E antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou pela galeria, cortando a tensão no ar. O vórtice se expandiu com uma força desmedida, e a figura feminina foi arrastada para dentro dele, enquanto um grito sufocante preenchia o espaço. A cena transformou-se em um caos diabólico. O que Lucas pensou que era uma revelação, agora era um pesadelo em que tudo se desmanchava. O homem encapuzado sorriu, algo maligno em seus olhos. Preparado para descobrir a verdadeira natureza do seu legado, Lucas. O chão disparou sob seus pés. Lucas sentiu seu coração disparar, o abismo chamando. Ele nunca imaginou que a busca pela verdade o levaria a um lugar tão sombrio. E a única pergunta que restava em sua mente era: até onde estaria disposto a ir para salvar não apenas a si mesmo, mas tudo o que amava? Ele estava prestes a sucumbir a esse abismo quando algo estourou na galeria. Uma luz pulsante começou a emanecer do vórtice. E o homem encapuzado levou a mão à cabeça, como se estivesse sendo atingido por uma onda de dor. Ana recuou, segurando Lucas, mas ele não conseguia se afastar. A luz o chamava, prometendo respostas. Então, tudo virou um borrão. Quando seus olhos se ajustaram, Lucas viu a galeria em plena transformação. As paredes agora estavam cobertas de quadros não apenas de dor, mas de alegria. Olhos reconhecíveis, rindo, brincando. Ele viu flashes da infância que pensava ter perdido, momentos que sua mente havia enterrado. Ele viu uma família reunida, um sorriso no rosto de sua mãe, e ao lado dela, outra mulher, que ele não reconhecia, mas que emitia uma energia poderosa. A luz ofuscante os envolveu, mas algo nele não queria escapar. Ana, você está vendo isso? Ele se virou para ela, os olhos brilhando de esperança. Mas Ana estava fixa em um ponto. Atrás dele, sua expressão transformada em horror. Lucas, não olhe! Mas era tarde demais. Lucas se virou e viu a figura que emergia da luz. Uma mulher com um olhar que refletia uma força incontrolável. As semelhanças com sua mãe eram inegáveis, mas havia algo mais. Algo distante, sombrio e atraente ao mesmo tempo. Eu sou a guardiã das verdades antigas, a mulher declarou, sua voz reverberando como um eco no coração da galeria. Você não é apenas herdeiro de um legado, mas uma parte fundamental de algo maior, e a sua escolha determinará o curso de tudo.
Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? Ninguém está aqui por acaso. O passado não é apenas uma sombra. É um aviso. De repente, a figura encapuzada atrás dele começou a se desvanecer. Ela olhou para Lucas, um vislumbre de medo em seu olhar. A escolha é sua, meu filho. Naquele exato momento, algo clicou em sua mente. Ele não era apenas um simples jovem, artista, mas um descendente de um legado ancestral. E aquele homem, agora desvanecendo, não era apenas seu pai, mas uma manifestação de todo o terror que sua família havia enfrentado. Lucas percebeu que o peso da escolha não era apenas dele. Poderia significar o fim de um ciclo de dor ou a perpetuação de um legado sombrio. As palavras da mulher soaram como um sino em sua mente. Prepare-se para o que está por vir, Lucas. O verdadeiro teste está prestes a começar. E dentro dele, um turbilhão de emoções começou a se formar. Ele percebeu que a verdade do passado não apenas o moldaria, mas também moldaria o futuro de todos. O que uma vez foi uma simples curiosidade, agora se tornaria um confronto que mudaria suas vidas para sempre. Uma escolha se aproximava, e essa escolha não seria fácil. A luz da galeria começou a se intensificar, e Lucas sentiu um arrepio. As sombras pareciam ganhar vida, dançando ao redor dele e de Ana. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo. O rosto da mulher se iluminou com um brilho quase sobrenatural, enquanto os olhos de Ana se arregalavam em espanto. Cada resposta vem com um custo, Lucas. Você terá que decidir agora. A voz ecoava, cheia de ultimato. O homem encapuzado começou a se desintegrar em partículas de luz, mas Lucas ainda podia sentir sua presença. Você está pronto para o que vem a seguir? Enquanto a luz pulsava, uma onda de emoções tomou conta de Lucas. Uma mistura de medo e determinação. Ele percebeu que precisava agir. Não vou deixar você controlar minha vida, gritou, com mais força do que acreditava ter. E nesse momento, a mulher sorriu, uma expressão de aprovação que o encheu de coragem. Então venha, mostre-me quem você realmente é, ela desafiou. E a galeria se transformou. As paredes pitutavam, com imagens de sua vida. Cada quadro refletindo uma memória, uma emoção. Ele viu sua mãe, as risadas, as lágrimas, as promessas quebradas. Mas no canto mais da galeria, uma sombra se movia, um quadro ainda não revelado. Lucas, olhe! Ana gritou, apontando para o quadro escuro. Ao se aproximarem, a imagem se tornou mais clara. Era ele. Mas com uma diferença. Os olhos eram os mesmos, mas a expressão era fria, impiedosa. É você, mas não você. O coração de Lucas disparou. O que isso significa? As palavras do homem encapuzado ecoaram em sua mente. A sombra tem suas próprias histórias. Ele sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. É como se a arte estivesse tentando me mostrar algo. Nesse instante, a mulher se aproximou. Você é herdeiro de um legado, Lucas. Mas o passado não é só dor. Ele é um ciclo que precisa ser quebrado. Uma mão estendida o convidava para desbloquear a verdade. Você pode se libertar, mas a decisão não é simples. E então, tudo virou de cabeça para baixo. Uma sirene gritou ao fundo, e a galeria começou a tremer. Uma rachadura se abriu no chão. Um vórtice negro sugando tudo ao redor. O que está acontecendo? Lucas gritou, segurando a mão de Ana. Mas a força da gravidade estava puxando-os para baixo. No último segundo, antes de serem arrastados, Lucas ouviu a voz da mulher ecoando. Quando as verdades são reveladas, a conexão se torna clara. E a luz brilhante o abraçou, tudo se tornando um borrão. Ao abrir os olhos, Lucas estava no café onde trabalhava. Mas algo estava errado.
As mesas e cadeiras estavam reviradas, as luzes piscando intermitentemente. Era como se o tempo tivesse voltado, mas tudo parecia diferente. Ele se levantou, confuso e atordoado. Lucas! Uma voz familiar o chamou, e ele virou-se rapidamente. Era Ana, mas havia disse que você é a chave. A chave para tudo. Nesse momento, Lucas sentiu um calafrio tomar conta de sua espinha. O homem encapuzado não era um mero assombro do passado. Ele poderia estar mais próximo do que imaginavam. E a revelação dele, passando por sua vida como uma sombra sombria, poderia estar prestes a se manifestar. Ana, o que você sabe? Ele exigiu, sua voz carregada de urgência. Ela olhou para ele, e em seus olhos, Lucas viu um misto de dor e revelação. O que se passou na galeria, na verdade, tem a ver com você e com o que está por vir. Não podemos ficar aqui. Eu não posso simplesmente sair, Lucas gritou, a hesitação pesando sobre ele. Eu preciso entender. O que mais você esconde? Ana respirou fundo, hesitando. Mas finalmente as palavras escaparam dela. Lucas, há algo sobre você que eu não sabia. Você é mais do que um artista. Você é o legado de todo um ciclo de dor e criação. E isso não pode ser ignorado. A verdade pode significar a ruína ou a salvação. Os olhos de Lucas se arregalaram e as imagens da galeria voltaram à sua mente, como maremotos de segredos. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que seu legado não é apenas sua arte, é tudo o que vem com ele, e a malignidade que pode ser libertada. Foram palavras que ecoaram em uma realidade que ele nunca poderia ter imaginado. E o peso de cada revelação fazia o chão sob seus pés estremecer. O que se desenrolava diante dele não era apenas uma escolha, mas uma linha do tempo em que ele estava enredado, e que agora poderia ser devastadoramente reveladora. Lucas ficou paralisado, mergulhado no abismo de incertezas. Ele estava prestes a fazer uma escolha que não apenas mudaria sua vida, mas alteraria todo o seu entendimento sobre quem realmente era. A luz que costumeiramente o guiava agora era um veneno, e a sombra que o cercava mais feroz do que a morte. Afinal, ele ainda estava se perguntando quem ele realmente era. Lucas olhou nos olhos de Ana, a confusão misturando-se com a dor. Cada palavra que ele queria gritar ficou presa na garganta. Você sabia? Sobre a minha mãe? O silêncio entre eles pesava mais do que a escuridão da galeria. Ana desviou o olhar, o rosto pálido, e isso foi o suficiente para Lucas sentir que o chão sumia sob seus pés. Fala, Ana, o que mais você esconde? Lucas, não é o que você pensa. Ela tremeu, claramente lutando contra a pressão que preenchia o espaço. Mas nesse momento, cada segundo parecia uma eternidade. As sombras ao redor pareciam se espessar, como se a galeria estivesse viva e escutando a conversa. Não é o que parece? Então me explica. Ele sentiu a raiva consumir sua voz. Olhou novamente para o quadro que ainda pulsava. A imagem daquele homem encapuzado que parecia estar mais próximo agora do que nunca. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto de fé. Eu não sabia que você era o herdeiro. Meu avô fez promessas. Ele nunca me contou tudo. Mas eu sei que a pintura tá ligada a você de uma maneira que nem eu consigo entender. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ligada a mim? Como assim? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou pela galeria, quase como um grito silenciado. A porta que eles haviam entrado bateu com força e as luzes começaram a piscar. Lucas virou-se, sentindo o coração acelerar. O ar parecia pesado. Sentiu a presença do homem encapuzado mais forte do que antes. Ana gritou, apanhando sua mão, puxando-o. Temos que sair agora. Mas não havia como escapar.
Era como se a galeria estivesse lacrada por um feitiço, e a única saída que poderia levá-los para a segurança começava a desaparecer ao redor deles. Os quadros nas paredes pareciam se distorcer, como se as próprias obras de arte chorassem em uma angústia silenciosa. Lucas sentiu que a realidade estava se desfazendo. O que está acontecendo? Ele mal conseguia entender a gravidade da situação. O barulho aumentava, como se os quadros estavam gritando suas verdades ocultas para ele. E naquele momento de caos, ele decidiu olhar mais de perto a pintura. "Tem algo mais aqui", murmurou. Ele encostou a mão na tela e, imediatamente, seu corpo vibrou. Era como se uma correnteza estivesse puxando-o para dentro da obra. E então, tudo se iluminou. Um relâmpago de memória atravessou sua mente. Ele viu o flash de sua mãe, rindo, cercada por pincéis e tintas. E no fundo, uma figura conhecida. O homem encapuzado sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas. A conexão entre eles era inegável. Não era apenas uma lembrança. Era uma cena que ele não havia experimentado, mas que agora chocava sua essência. "Não!" As palavras escaparam de seus lábios. Um grito de dor e descoberta. Ele olhou desesperadamente para Ana. Ele é meu pai?" A pergunta pairou no ar, cortante como vidro. O mundo, ao redor deles, parecia congelar, a intensidade do momento preenchendo cada canto da galeria. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra surgiu. Ela parecia petrificada. E então, a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. A figura encapuzada estava ali, com o rosto oculto, mas a aura que emanava dele era inconfundível. "Ele já sabe", disse a voz, baixa e profunda, enquanto ele se aproximava lentamente. Lucas recuou, aterrorizado. Você não pode ser." Mas o homem sorriu. Um sorriso sombrio que parecia esconder uma tempestade de segredos. "Ah, querido Lucas, a verdade não é algo que se escolhe. Ela é revelada no tempo certo." "O que você quer de mim?" Lucas perguntou, a voz trêmula. "O que você fez?" "Eu trouxe você de volta à arte. Você não está apenas ligado a ela, você é parte dela. E agora é hora de escolher seu caminho. A maldição ou o legado." A galeria girou ao redor dele. Os murais dançavam, mostrando histórias que iam além do que poderia imaginar. O peso da pintura em suas mãos aumentava, como se estivesse viva. Ana, por um breve momento, pareceu quebrar o silêncio. "Lucas, não pode ser! Isso é demais! Esse homem, e se ele mentia sobre tudo?" A voz do homem encapuzado se fez ainda mais audível. "Ah, minha querida, você não sabe que toda a verdade é construída sobre mentiras e que as sombras têm suas próprias histórias." Uma ideia chocante atravessou a mente de Lucas. "Esperem, e se você for?" A expressão dele mudou. O homem não era apenas uma figura misteriosa, mas a presença constante nas memórias de sua mãe. Ele era a chave para um mundo que Lucas nunca quis. "O que você sabe sobre minha mãe?" Lucas exigiu, sentindo o sangue ferver. "Se você é mesmo meu pai, por que ela poderia ter escondido isso de mim?" O homem encapuzado hesitou. E nesse instante, o chão sob ele tremeu. Um espelho antigo, preso na parede, se despedaçou, revelando um vórtice que sugou a luz ao redor. "Lucas, ponto", disse o homem, "está na hora de você conhecer a verdade sobre quem ela realmente era. Não apenas artista, mas uma mulher em busca de poder e redenção." As palavras dele retumbaram no espaço, como se estivessem se manifestando em um eco de promessas quebradas. Lucas e Ana trocaram olhares, a compreensão aterradora preenchendo o ar. Ela estava buscando algo muito mais profundo, algo que pode ameaçar não apenas você, mas todo o legado da família.
E no momento em que a verdade era prestes a ser revelada, uma figura familiar emergiu do vórtice. Uma mulher de aparência idêntica à de Lucas, com olhos que brilhavam como um mar turbulento. "Mãe!" Lucas exclamou, mas a expressão dela era de desespero. Antes que pudesse perguntar mais, Ana pegou no braço dele. "Lucas, ele está mentindo. Ele não pode ser quem diz que é." E antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou pela galeria, cortando a tensão no ar. O vórtice se expandiu com uma força desmedida, e a figura feminina foi arrastada para dentro dele, enquanto um grito sufocante preenchia o espaço. A cena transformou-se em um caos diabólico. O que Lucas pensou que era uma revelação, agora era um pesadelo em que tudo se desmanchava. O homem encapuzado sorriu, algo maligno em seus olhos, preparado para descobrir a verdadeira natureza do seu legado, Lucas. O chão disparou sob seus pés. Lucas sentiu seu coração disparar, o abismo chamando. Ele nunca imaginou que a busca pela verdade o levaria a um lugar tão sombrio, e a única pergunta que restava em sua mente era: até onde estaria disposto a ir para salvar não apenas a si mesmo, mas tudo o que amava? Então, de repente, tudo ficou sombrio. A luz da galeria desapareceu e um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Lucas e Ana se entreolharam, confusos, quando o chão começou a tremer sob eles. De repente, uma série de explosões ressoaram. E as paredes da galeria começaram a se desintegrar em pedaços. "O que está acontecendo?" gritou Ana, segurando a mão de Lucas com força. Eles correram em direção à saída, mas antes que pudessem alcançá-la, a cena diante deles mudou drasticamente. Os quadros ao redor começaram a se mover, as figuras das pinturas ganhando vida, gritando em desespero. Era como se os fantasmas do passado estivessem se libertando, desesperados e enfurecidos. Lucas ficou paralisado. Ele viu a imagem de seu avô, o homem cuja sombra pairava sobre sua vida, e um olhar de determinação em seu rosto. "Luca!" gritou. "A verdade é seu maior medo." A voz do avô ecoou, e mesmo à distância, Lucas sentiu a verdade por trás daquelas palavras. Ele sabia que a conexão dele com o passado era mais profunda do que poderia imaginar. E nessa confusão, algo ainda mais chocante aconteceu. O homem encapuzado começou a se desvanecer, mas não era um simples desaparecimento. Ele se transformou, revelando uma verdade aterradora. "Você não é o que pensa, Lucas. Você não é meu filho. Você é o meu clone." As palavras ecoaram como estrondos, cada sílaba atingindo Lucas com a força de um soco no estômago. "Clone? Como assim?" O coração dele acelerou, a mente girando. "Sim, sua essência foi criada para cumprir um legado que vai além de você. Você é a continuidade de uma linhagem antiga, mas sua vida, sua luta, tudo isso foi manipulado. Você não é o filho que sua mãe amava, mas uma peça em um jogo que desconhece." Nesse instante, tudo o que Lucas acreditava foi jogado na balança. O verdadeiro sentido de sua busca pela verdade estava ainda mais distorcido do que imaginou. Ele não era apenas um artista à busca de suas raízes, mas uma criação artificial, criada para batalhar em um segredo que nunca pediu para participar. E enquanto ele tentava processar isso, Ana o puxou ainda mais para perto, alarmada. "Lucas, não pode ser. Não pode ser verdade." Ela sussurrou, o medo refletindo em seus olhos, mas as revelações só estavam começando. Com a verdade à luz, a galeria começou a colapsar, e a única certeza era que o que ele soubera sobre si mesmo até aquele momento não existia.
O futuro se tornava uma neblina de incertezas, e a única coisa que o conectava à realidade era o olhar desesperado de Ana. O dilema que se formava dentro dele estava apenas começando. Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, Lucas percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele enfrentaria um dilema com consequências que poderiam abalar não apenas suas memórias, mas tudo o que acreditava ser verdade. Onde ele se encaixaria nesse novo mundo? E que novas verdades ainda estariam por vir? A luta apenas começava, e a verdade agora era mais aterradora do que qualquer pintura que pudesse imaginar. Lucas ficou paralisado, a revelação assombrando sua mente. Clone? Como assim? A cada batida do coração, seu mundo desmoronava. A figura encapuzada, agora desvanecendo, parecia ter revelado mais do que queria. Sim, ele respondeu, a voz gélida. Você é parte de um experimento que eu idealizei. É que sua vida foi uma manipulação para manter a linhagem viva. Ana sentiu a tensão no ar, suas mãos tremendo. Lucas, precisamos sair daqui. Não podemos ficar. Você não pode permitir que ele controle seu destino. Nesse momento, a galeria tremeu, como se estivesse ouvindo suas palavras de medo. Quadros se desprendiam das paredes, os espíritos aprisionados clamando por liberdade. A luz pulsava florescendo em um crescendo assustador, ameaçando embolir tudo. Lucas, lutando contra a confusão que o dominava, olhou para Ana. Eu não sei o que sou mais. O que está em jogo aqui é a minha vida. O que eu faço agora, isso tudo pode decidir o futuro. E assim, ele tomou uma decisão. Ele não se deixaria ser um simples peão em um jogo maior. Com uma determinação ardente, ele avançou. Eu não sou apenas um clone. Sou Lucas, e vou me libertar desse ciclo. A energia ao redor dele começou a mudar, uma onda de poder crescente. Ele estendeu a mão na direção da mulher que havia emergido do vórtice. Você, diga-me o que eu preciso fazer para escapar desse padrão. Desperte sua verdadeira essência, ela respondeu. Uma mistura de raiva e esperança. Libere o peso do passado e escolha seu próprio caminho. Você não é prisioneiro desse legado. E ao ouvir isso, algo dentro de Lucas se agitou. Ele sentiu a pintura em suas mãos vibrar, uma conexão forte e intensa. Ele estava pronto. Com cada grão de coragem, ele gritou. Eu escolho a liberdade. Eu não sou mero reflexo. A galeria começou a ruir, e os fantasmas das pinturas ganharam vida, como correntes quebrando. À medida que o homem encapuzado desaparecia, gritos de raiva e dor ecoaram ao seu redor. O vórtice que parecia ser um buraco sem fundo, agora brilhava com luz intensa, promessas de novas possibilidades. Ana, segurando sua mão, olhou fixamente em seus olhos. Lucas, não olhe para trás. Agora é a sua chance. E eles correram, mergulhando no brilho, sentindo que o que estavam deixando para paz era um peso, um fardo que não desejavam mais carregar. A luz os envolveu como um abraço acolhedor, e então tudo ficou em silêncio. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, estava de volta à praia do paraíso, de pé na areia. O sol brilhava radiante no céu azul, e as ondas quebravam suavemente. Ele se virou e viu Ana, seu rosto iluminado por um alívio que só poderia ser descrito como mágico. Conseguimos, ele murmurou, atordoado. Mas algo ainda pairava no ar. A memória do homem encapuzado e da revelação ainda invadiam sua mente, enquanto ele olhava com gratidão para Ana. Mas e se as coisas não estiverem resolvidas? E se ele ainda estiver lá fora? Ana apertou sua mão, a conexão entre eles forte e inquebrantável. Talvez ele esteja, mas agora você sabe quem você realmente é. E isso muda tudo. Eles caminharam lado a lado, sentindo a brisa do mar. Um novo futuro à frente. E mesmo com o mistério persistindo no ar,
Certeza de que sua jornada estava apenas começando encheu seus corações de esperança. A partir de agora, Lucas não carregava mais apenas o peso da dor de seu passado, mas a luz da liberdade em seu caminho. Uma nova história a ser contada, novas cores a serem tintadas. E falando em novas histórias, vem aí uma surpresa que você não pode perder. Se inscreva imediatamente neste canal para garantir que não perca as próximas aventuras incríveis. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo a levar mais histórias para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim dessa saga. E por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A jornada continua e precisamos de você.